Olá amigos, neste vídeo eu vou fazer algo que me pedem há muito tempo, que é ensinar como diferenciar as 6 variantes da famosa moeda de R$ 2.000 de prata de 1922, comemorativa ao primeiro centenário da proclamação da independência. As moedas de R$ 500 e R$ 1.000 do mesmo ano, também comemorativas, já mostrei aqui antes, né? Elas são de bronze e alumínio, tem as famosas variantes BB, né? Ou seja, Brasil escrito errado, já mostrei para vocês. E agora, as moedas de R$ 2.000, elas são de prata. O que aconteceu? Em 1922, elas foram cunhadas com prata título 900. 900 partes em 1.000 de prata, 100 partes em 1.000 de cobre. Ou seja, 90% prata, 10% cobre. Mas em 1923, a moeda continuou sendo cunhada. Só que foi alterada a liga. Foi alterada para título 500. Então, a mesma moeda com os mesmos cunhos, cunhada novamente, porém com 50% de prata, 50% de cobre. Na época, optou-se por manter o peso da moeda. Ora, o cobre é mais leve que a prata, então se você altera a composição de 90% de prata para 50% de prata, a moeda fica mais leve. Como resolveram isso? Eles decidiram que, em vez de manter a espessura, eles iam manter o peso. Então, para compensar essa menor densidade do cobre, foi alterada a espessura de 1,8 para 1,9 milímetro. Tá bom, gente? Agora, outra coisa importante está aqui. Olha, vejam, aqui nós temos no reverso o brasão do Império, né? As armas aqui do Império, as armas da República, R$ 2.000, primeiro centenário da independência. E aqui deste lado temos as efígies de Dom Pedro I e de Epitácio Pessoa, que era o presidente da República na época. Aqui, ó, vejam só, vou tentar um bom foco para vocês. Essas moedas, elas têm 6 variantes, porque elas têm 3 diferenças entre si. A primeira é a própria composição, né? Então você tem a título 900 e a título 500. São 2 tipos. Quando você muda a composição da moeda, não é uma variante, é uma nova moeda. Então você tem 2 moedas de R$ 2.000 de 1922 com os mesmos cunhos, mas são consideradas diferentes porque a composição é diferente. Ora, essas 2 moedas também variam em 2 coisas, 2 detalhes nos cunhos. Vejam aqui, Dom Pedro I. Algumas não têm pontinhos na palavra Dom Pedro I. Outras têm 3 pontinhos. D. Pedro. I. E outras têm 2 pontinhos. D. Pedro I. Qual a segunda diferença? Olha, vejam aqui a palavra república. Estão vendo aqui a última letra da palavra, o A? Na maioria dessas moedas, o A é um A sem o tracinho, o A não cortado. Foi uma falha de cunho. Em outras, o A está perfeito. Então, você tem essas 3 diferenças. Não existem todas as combinações possíveis entre essas diferenças, tá? Então, nós temos uma tabelinha, vou mostrar aqui para vocês. Esse é o catálogo Bentes 2017, eu cito a fonte aqui, gente. Tá bom? Vejam essa excelente tabelinha. Com base nessa tabelinha, eu vou mostrar para vocês como classificar essas moedas. Tá bom? Vamos lá? Eu distribuí as 8 moedas que eu tenho, os meus 8 exemplares dessa moeda, conforme a tabela do Bentes. Então, nós temos quantas variantes aqui? Todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, dessas 2 variantes, eu tenho 2 de cada. Tá bom? Pouca gente, muito pouca gente sabe diferenciá-las e menos ainda
né, menos colecionadores ainda têm as 6 variantes. Tá? Não é nada comum, eu tenho esse privilégio de ter as 6 variantes. Tá? O álbum de luxo, por exemplo, esse lindíssimo álbum de luxo, ele tem aqui para as duas moedas, né, os dois tipos. Estão vendo? A 900 milésimos e a 500 milésimos. Muito bem, mas não diferencia as 6 variantes. Então, como que você diferencia? Vamos lá. Vamos começar então por diferenciar pelos pontinhos. A grande maioria dessas moedas tem essa configuração aqui, que são as mais difíceis de diferenciar, tá, gente? Mas vamos primeiro pelas certezas. Vamos pelas certezas. Então, se a moeda não tem pontinhos em Dom Pedro I, como essa aqui, essa moeda está em estado de conservação muito bom, ela está em estado MBC, apenas e tão somente porque ela não tem resquícios de brilho. Mas ela é a melhor MBC que você pode encontrar, porque ela está, veja, tudo preservado. A maioria dos vendedores chamaria essa moeda de soberba, mas ela não tem resquícios do brilho original. Daqui a pouco eu vou mostrar uma moeda dessas aqui, flor de cunho. Aí vocês verão o que é brilho original. Tá? Não perca, vá até o fim do vídeo. Vejam só essa moeda, olha só, MBC, muito, mas muito bem conservada. Percebem? Essa moeda é título 500. Reparem como ela tem um tom um pouquinho mais esverdeado. Por quê? Porque ela tem 50% de cobre. O cobre faz isso. Ele oxida, mesmo que muito pouco, e ele acaba deixando com o tempo uma pátina com tendência esverdeada. Essa moeda está muito bonita. Vejam. R$2.000, 1922, título 500. Ok? Agora, e se a moeda tem 2 pontinhos? Então vamos lá. A moeda tem 2 pontinhos. Não tem o pontinho antes do I de primeiro, né? Olha só. D, vou tentar um bom foco. D, ponto, Pedro, primeiro, ponto. Essa moeda, com certeza, é título 900. Tanto ela quanto essa outra aqui do lado. Tá? Por que elas não são a mesma variante? Porque essa aqui tem o A com traço. O A de República, veja, tem o traço. Tá vendo? A de República tem traço. E esse aqui? A de República sem traço. Essa é a terceira variante. Mas você sabe que elas são título 900. Essas 3 variantes aqui, tá? Tem mais uma que você consegue diferenciar com certeza. Essa aqui é a 4ª que você consegue diferenciar com certeza. Ou seja, Dom Pedro I com 3 pontos. D ponto, Pedro ponto, primeiro ponto. E o A com traço. A de República com traço. Essa moeda é título 900. Essa é a 4ª variante. Só que a grande maioria das moedas tem essa configuração. A grande maioria é ponto, ponto, ponto e A sem traço. Como que eu separei aqui? Eu separei conforme a tabela do Bentes. Essa aqui, essa vertical com traço. Essa vertical sem traço. Essa linha sem ponto. Essa linha 3 pontos. Essa linha 2 pontos. Guarde esse vídeo para referência quando você tiver sua moeda para saber diferenciá-la. A grande maioria delas tem a configuração 3 pontos A sem traço. E aí que fica muito difícil diferenciar qual que é título 900, qual que é título 500. Existem basicamente 3 formas de
diferenciar essas moedas aqui. Uma delas eu não consigo, ou seja, alguns colecionadores muito experientes conseguem pegar a moeda, girar numa mesa e conforme o barulho que ela faz quando bate, eles sabem qual que é 900, qual que é 500. Não aprendi a fazer isso e eu não gosto de ficar girando e batendo as moedas para não ter mais, não acontecer nada com a moeda, tá? Quais são as outras duas? Primeiro, espessura. Eu tenho aqui, de propósito, um paquímetro muito barato, baratíssimo. Um paquímetro aqui que me custou acho que R$2, ridículo, tá? Só que funciona muito bem. Então, como eu disse para vocês, essas moedas de título 900 têm 1,8 milímetro e as de título 500 têm 1,9 milímetro. Então, o que eu fiz? Peguei essas 4 moedas, medi uma por uma, com 3 medidas cada uma e tirei a média. Com isso, eu consegui diferenciá-las. Com isso, com a espessura delas, tirando a média, eu consegui perceber que essas duas aqui têm cerca de 0,1 milímetro a mais de espessura do que essas duas aqui. Tá? É a única forma? Olha, não é a única forma mesmo, porque essas moedas têm aqui, vejam, elas têm gravuras muito elaboradas, então o próprio alto relevo das gravuras já tem essa ordem de grandeza de 0,1 ou mais, então tire umas 3 medidas pelo menos e tire a média, tá? Que senão é capaz de você pegar justamente um ponto um pouco menos espesso da moeda e achar que é uma ou achar que é outra, tá? Faça isso. Agora, a outra forma muito boa de diferenciar essas moedas é a seguinte. Eu vou pegar aqui, olha, a título 500 fica esverdeada com o tempo. A título 900 fica cinza. Perceberam? Essa moeda está em estado mais para BC que para MBC, tá, gente? Tá? Dá para chamar de MBC ainda? Dá. Mas repare como você não tem aqui nas efígies a mesma definição que essa aqui, por exemplo. Essa aqui está um pouco melhor. Essa sim MBC, essa aqui BC MBC. Vejam como está esverdeada essa e vejam como está cinza essa daqui. Tá? O problema é quando você pega moedas que passaram por limpeza. Aí é complicado, porque se você pega uma dessa aqui e passa por limpeza, fica difícil, né? Você tira a pátina, fica difícil. Aí você tem que medir ou aprender o truque aí do barulhinho para saber que ela é título 500 ou 900, tá? Muito bem. Então, olha só, vou comparar essas duas, ó. As duas estão exatamente no mesmo estado de conservação. Tá? Dá para até correr esse risco e falar que estão exatamente no mesmo estado. O que eu vou tentar mostrar para vocês é que a da esquerda é ligeiramente mais esverdeada, principalmente aqui e aqui, ó, a direita e a esquerda. Vou mostrar aqui atrás. Eu espero que as imagens fiquem suficientemente boas. Olha como é difícil diferenciá-las. Quando você olha numa lupa, pelo menos com aumento de 3 vezes, você consegue ver os pequenos corpúsculos verdes. A de 900 também tem, porque ela tem cobre, ela tem 10% de cobre, mas é muito menos. Então, esta moeda é título 500. Esta aqui é título 900. É muito difícil diferenciá-las. Tá? Então, use essa combinação de medição de espessura com a coloração, preferência vista na lupa. Aí você consegue diferenciá-las. E por último, vou mostrar para vocês essa belezinha aqui que eu deixei para o final. R$2.000, 1922, flor de cunho. Agora vocês vão ver por que a flor de cunho é tão diferenciada e tão mais cara. É porque ela é linda de morrer. Vocês vão ver. Vejam só, peguei aqui, vou mostrar para vocês. Olhe aqui. R$2.000, 1922, prata, título 900, flor de cunho. Olha esse brilho. Entenderam como, para você mostrar o que é uma moeda, olha só,
Nossa, Roberto, mas essa aqui, essa moeda aqui, ela não está soberba? Não, ela não está. Veja da direita. Está vendo algum resquício de brilho dela? Não, né? Entenderam? Ela está MBC, por melhor que ela esteja. Tá? O que seria uma moeda realmente soberba? Essa aqui. Olha só. Olha o brilho dela. Resquício. Olha só como ela ainda tem grande parte do brilho de cunho. Mas ela não é flor de cunho. Ela já circulou um pouco. Ou já aconteceu alguma coisa com que fez que ela tenha deixado de ser flor de cunho. Olha aqui o brilho dela. Essa moeda não é flor de cunho, essa moeda que é a verdadeira soberba. Entenderam a diferença? Olha só, essa aqui é soberba. Essa aqui é flor de cunho. R$2.000, 1922, lindíssima. R$2.000, 1922, lindíssima. Flor de cunho. É isso aí, gente. Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês, ensinar para vocês como diferenciar as moedas de título 500 e título 900 dessa moeda, bem como diferenciar para vocês as 6 variantes que ela tem. Ok? Grande abraço, até mais.